em minha terra seca, vem molhar teu Espírito aqui vai reinar, e com toda a força te adorar. Tu és santo, tu és santo. Enche minha vida e não pare até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pare até transbordar. Vem a minha sede saciar, em a terra seca, vem molhar teu Espírito aqui vai reinar, e com toda a força te adorar. Tu és santo, tu és santo. Enche minha vida e não pare até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pare até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pare. Enche-me, transborda-me. Enche-me, transborda-me. Enche-me, transborda-me. Tu és santo, enche minha vida e não pare até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pare até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pare até transbordar. Bom dia, Igreja de Jardim Santíssimo. Deus abençoe sua vida nessa manhã. Coloque-se em pé, apronte-se, prepare o seu coração. Como o salmista diz, firme está o meu coração. Eu cantarei, eu salmodiarei a Ele, enviarei a Ele louvor e adoração. O Senhor tem nos dado, como diz a sua palavra, preciosas e grandíssimas promessas. O Senhor tem promessas na sua vida, você crê nisso? Você tem dúvida de que Ele há de concretizar as promessas que Ele já prometeu?
Ele merece dignamente. Apresente-se a Ele, firmado nas promessas, e adora o Senhor nessa manhã. Diga palavras de adoração. Encontre-se com o Senhor nessa manhã. A natureza celebra o Criador. Nós adoramos ao Criador. No final de semana tão especial para a nossa igreja, a igreja se reúne feliz diante do seu dono, diante do Rei dos Reis. Aclamamos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti nessa manhã. Que o Senhor nos receba no seu altar. Vamos adorar? Diga para Ele.
vez para você, para mim, para a nossa igreja. Apocalipse 1, versículo 8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tu és, Senhor. Feche seus olhos, diga palavras de adoração ao Senhor. Tu és, Senhor, o início e o fim. Todas as coisas começam e terminam, Senhor. O que você pode dizer para o Senhor nessa manhã? Abra seus lábios, seu coração, sua mente. Tu és nosso lar, Senhor. Tu és tudo que temos. Na verdade, Senhor, é tudo que a gente precisa. A igreja, ela adorando ao Senhor com as suas palavras, do seu jeito. O Senhor está no seu santo templo. Não perca a oportunidade de se apresentar, se render, dizer a Ele coisas que engrandeçam o Senhor, palavras que enalteçam nosso Deus Todo-Poderoso. Não há outro como o Senhor. Tu és soberano, Senhor. Tu és poderoso. Tu reinas. Nós somos Deus. Nós nos rendemos ao Teu poder nessa manhã. Clamamos a Ti. Aclamamos o Teu nome. Não há outro como o Senhor. Fizemos essas canções para Ti, Pai. Soberano e fiel. Diga: não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céus.
desejado das nações, o Messias esperado, Cordeiro Santo, Cordeiro Imaculado, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que perdoou o nosso pecado, Cordeiro de Deus que perdoou o meu pecado, Cordeiro de Deus que me salvou, Cordeiro de Deus que me resgatou do império das trevas, do poder do pecado, do poder da morte, das garras do inferno. Senhor, não há outro como Tu, não há outro a quem amemos, não há outro a quem queiramos adorar, Senhor. A alegria de nossa vida, a honra de nossa existência é amar o Senhor, servir ao Senhor, adorar ao Senhor. E nessa manhã aqui estamos, não por méritos, não temos méritos. Aqui estamos, não por soberba, porque sabemos que não merecemos, mas aqui estamos pela graça, aqui estamos pela fé. Aqui estamos, Senhor, confiados no Teu amor. E nós te agradecemos, porque nesta manhã de domingo, nós percebemos, nós sentimos que o Senhor está presente. Que o Senhor está presente neste lugar. Que o Senhor está recebendo este culto. Que o Senhor está recebendo a nossa adoração. E que o Senhor tem abençoado a nossa igreja. O Senhor tem nos abençoado. Porque de fato essa igreja é tua, Senhor. Nós todos aqui somos ovelhas do Teu pastoreio. E nós te agradecemos nessa manhã, Pai, porque podemos estar na Tua casa. Ah, Senhor, o pardal encontrou ninho para acolher seus filhotes. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. E nós já não estamos desgarrados. E nós já não estamos perdidos. Porque nós encontramos os Teus altares, Senhor. Nós encontramos a Tua presença, Pai. Nós fomos acolhidos em Tua presença, Senhor. Nosso prazer está em Ti. Então, nesta manhã, Pai, que pecados sejam perdoados, os nossos pecados sejam perdoados. Que nessa manhã corações sejam curados. Que nessa manhã, Senhor, a Tua palavra ecoe neste lugar. Que nessa manhã o Teu Espírito flua com poder e liberdade. Flua, Espírito de Deus. Flua sobre nós. Senhor, que nesse momento a primazia, o império sejam dados a Ti. Porque nós precisamos que nessa manhã o Senhor faça aquilo que lhe aprouver. Faça a Tua vontade neste lugar. Ministra os corações. Senhor, que nós não saiamos daqui como entramos, mas que nessa manhã saímos daqui transformados pelo poder do Pai revelado na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Pai, porque podemos te adorar, te louvar, ter comunhão contigo. Por isso, em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos. Amém e amém, Senhor. Alpha e Ômega, isso
nome dado entre os homens, importa que estejamos salvos. Só o nome de Jesus. Você pode sentar nesse momento. Estamos em uma manhã muito alegre, muito abençoada, muito festiva. Aliás, você está alegre em estar na casa de Deus nessa manhã? Amém? Amém mesmo? Que bom, louvado seja o Senhor. Me alegrei quando me disseram. O salmista nos ensina isso há muito tempo. Motivo de alegria, motivo de gratidão estarmos hoje na casa de Deus. E Deus não tem nos dado só um domingo abençoado. Deus tem nos dado uma semana abençoada como igreja do Senhor. A Igreja Batista em Jardim Santíssimo é uma igreja viva, é uma igreja atuante. Durante a semana, vários momentos a igreja esteve aqui reunida, seja por ensaio, por culto, reunião, planejamento. Nós estamos trabalhando, irmãos. Nós estamos servindo ao Senhor. E ontem nós tivemos aqui um momento muito especial. Um momento no qual as nossas crianças, elas começaram ou continuaram a aprender algo que eu e você recebemos desde a nossa meninice. Eu tenho dito sempre, meus irmãos, e não é frase retórica, lugar de criança é na igreja. Lugar de criança é na igreja. Nossos filhos, nossas filhas, netos, eles precisam entender esse lugar como um espaço para eles. Um espaço onde eles podem perceber e aprender felicidade. E ontem aqui, confesso aos irmãos que foi uma noite interessante. Não é isso? Não é isso, Ana? Cadê a Georgia também? As irmãs dessa equipe aí, maravilhosa, sabe? Uma noite interessante, uma noite abençoada, mas as crianças curtiram, as crianças participaram com muita alegria. Daqui a pouco nós oraremos pelas crianças e por esse ministério, mas eu quero deixar aqui já essa palavra. A nossa igreja está viva, a nossa igreja está atuante, e o melhor de tudo é sabermos que Deus tem muito para nós. Deus tem muito a realizar nesse lugar. Estamos aí nos primeiros 2 meses do ano, já estamos quase encerrando fevereiro, semana que vem é carnaval, e eu louvo ao Senhor porque ninguém aqui vai atrás do bloco, amém? Amém, gente? Ninguém aqui vai atrás do bloco. Coreto, bloco, Sapucaí, não é lugar de crente, até porque esse ano não tem Sapucaí. Enfim, mas estamos encerrando esses 2 meses, aquecendo as turbinas, alinhando algumas ações, porque o nosso coração está povoado de sonhos. Povoado de sonhos. Eu tenho profunda convicção no meu coração que 2022 já tem sido e será um ano marcante na história da nossa igreja. Amém, irmãos? Nós iremos avançar, nós iremos ampliar nossas estacas, porque o nosso negócio é proclamação do Evangelho. A nossa ênfase é proclamação da mensagem de Jesus Cristo. O nosso interesse é a manifestação e a expansão do reino de Deus nesta localidade, a partir desta comunidade do reino. Então, resumindo muito, a nossa ênfase, o nosso alvo são pessoas. Nosso interesse é por gente. E meus irmãos, já falei com vocês isso aqui. A imagem de uma mesa posta, a grande ceia, a parábola da grande ceia, para mim é uma imagem muito consolidada quando eu penso em igreja. A mesa está posta. A mesa está posta, inclusive, nessa manhã. Nós estamos sentados à mesa. Mas ainda há muito lugar que não foi ocupado ainda. Então nós iremos buscar estes irmãos e irmãs que precisam sentar à mesa conosco. Gente que nessa manhã virou a noite não a campa dentro, mas virou a noite na gandaia. Se fala gandaia, nem sei, no meu tempo se falava. Gente que virou a noite aí na bagunça, sabe? Ontem eu ia para um evento de nossa ordem dos pastores por volta de 8 da manhã.
percebi, passando pelos caminhos, saí de Campo Grande, porque agora eu sou morador de Campo Grande, né? Estou chique, né? Sou da Zona Oeste agora. E eu saí de Campo Grande para ir a Madureira. Indo no caminho, um grupo de jovens, meninas novas, descalças, aparentemente alteradas, talvez embriagadas, vindo da noite. Eu falei: Senhor, há muito o que fazer. Há muita gente que precisa ouvir o Evangelho. E nós somos canais, instrumentos para a ação do Senhor. Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a nossa vida para isto. E nos próximos minutos, irmãos, nós iremos dizimar e ofertar. E sabe, quando nós temos um acampamento como este que tivemos ontem, é fruto do teu investimento, é fruto da tua generosidade, da tua fidelidade. Quando nós abrimos as portas nessa manhã e cultuamos em um ambiente climatizado, é fruto da tua fidelidade, da tua generosidade. Quando temos toda essa estrutura, é fruto da tua fidelidade. Nós estamos nos preparando como liderança, porque a nossa primeira assembleia do ano será em março, segundo domingo de março. Estamos alinhando as deliberações, as propostas, as moções que serão apresentadas, para que nós discutamos como igreja nossos rumos, nossos caminhos, etc. E você, como crente batista, você faz parte da vida da igreja. Tua palavra, você tem voz, você tem voto. E eu quero já antecipar essa fala, nesse momento de ofertório, para te convidar para o segundo domingo de março, você estar conosco nesse momento da vida da igreja. Nós iremos celebrar o Senhor também enquanto deliberarmos sobre assuntos. E, irmãos, por que essas questões nos tocam tanto? Porque tem a ver com o dinheiro. Dinheiro é um assunto profundamente espiritual. Por isso eu digo aos irmãos, desde que cheguei aqui, eu não tenho problemas em falar em finanças, porque dinheiro é um assunto espiritual. E a nossa igreja, ela caminha não por dinheiro, ela caminha pela fé. Mas nós entendemos que o dinheiro é uma ferramenta, o dinheiro é um servo para a expansão do reino de Deus. Então nós queremos investir mais. Crianças, juventude, adolescentes, jovens, casais, adultos, anciãos, nós queremos investir em pessoas, ao mesmo tempo que investiremos na nossa estrutura, porque nós não somos uma igreja voltada para a estrutura apenas. Nós investimos na estrutura e investimos nas pessoas, e é um círculo que se retroalimenta, porque a estrutura serve às pessoas e as pessoas mantêm a estrutura. Esse é o fluxo de vida da igreja. E eu gasto um tempo maior nessa manhã falando sobre isso, para que teu coração seja inspirado no seguinte sentido: eu tenho parte nesse negócio, eu tenho parte nesse projeto. Alguns irmãos aqui são membros fundadores, alguns irmãos aqui são membros muito antigos, outros são membros recentes, como eu e minha esposa. E nesse momento, meus irmãos, nesse domingo, aliás, nem sei que dia é hoje, acho que dia 20 de fevereiro, as crianças que ontem, alegres, dia 19, celebrando, e nós ficamos meio sem saber qual é o dia do mês. É assim mesmo. Mas, meus irmãos, nesse domingo, dia 20 de fevereiro, nós todos, independente de históricos e histórias, nós somos a Igreja Batista Jardim Santíssimo. E temos o privilégio, temos a responsabilidade, temos a honra de participarmos daquilo que Deus está fazendo nesse lugar e daquilo que Deus continuará fazendo nesse lugar. Então, nessa manhã, entregue ao Senhor tua vida, teus dons, teus talentos, tua força, entregue ao Senhor também teus dízimos e ofertas. Continuaremos abençoando o Senhor, continuaremos adorando o Senhor, melhor dizendo. Ele nos abençoe e nós o adoramos. E enquanto adoramos, que você saia do seu lugar, traga ao altar de Deus teus dízimos e ofertas. Você que está em casa e você que está aqui também, que porventura tenha pensado, eu não vim preparado, você pode fazer a tua operação bancária eletronicamente. Ali está o Pix,
também os dados bancários para transferência. Abençoe a obra do Senhor nessa manhã.
cresça em tudo nesse tempo. Cresça, Senhor, em número, cresça, Senhor, em santidade, espiritualidade, cresça em compromisso, cresça, ó Pai, ministerialmente falando, e cresça, Senhor, também financeiramente, porque nós temos muito a realizar nesse lugar, e nós queremos, como bons mordomos, te servir, e construir neste lugar uma realidade que seja um memorial para a glória do teu nome, Senhor, um altar através do qual tu sejas exaltado. Queremos, ó Deus, encarnar relevância para a nossa comunidade. Queremos amá-los, evangelizá-los, ganhá-los, discipulá-los. Queremos, ó Deus, resgatar crianças, adolescentes, jovens. Queremos ser instrumentos para a restauração de casamentos. Queremos ser instrumentos para a salvação de adultos, anciãos, pessoas esquecidas pela vida. Abençoa-nos, Pai. Obrigado pela fidelidade do teu povo. Eu oro nessa manhã para que não falte o mantimento, a provisão em cada casa, em cada família aqui representada, e que a tua igreja seja ricamente abençoada pelo Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, querido, querida. Enquanto você se senta, eu quero, antes de pregar a palavra, quero convidar as nossas crianças para que venham aqui à frente, e junto com elas, a equipe que trabalhou ontem, de ontem para hoje, e a equipe que trabalhou para que esse momento acontecesse. Porque nós sabemos que um evento não acontece da noite para o dia, tem gente pensando, tem gente planejando, tem gente se envolvendo, tem gente doando, tem gente participando, né, Manu? Então, venham aqui à frente, por favor, não pode faltar ninguém. Alguns já foram para os seus afazeres, enfim, mas aqui está um grupo muito bom. Algumas crianças que estavam conosco tiveram que ir embora com seus pais hoje pela manhã, mas, meus irmãos, aqui está uma grande parte desse nosso acampamento. Chega para cá, Mariana também, que bom. Eu queria nessa manhã convidar você para que você agradecesse ao Senhor pela vida desta equipe e de nossas crianças. Será que você pode fazer isso nessa manhã, se unindo a mim e aplaudindo ao Senhor por essas vidas? Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, vocês já me ouviram falar sobre a janela 414. Nós precisamos atentar para esta oportunidade missionária. Se fizéssemos aqui nesse momento uma breve pesquisa, nós ouviríamos muitos testemunhos de pessoas que foram salvas no momento de sua vida, que tinham entre 4 e 14 anos. As estatísticas mostram que a maioria das pessoas que congregam nas igrejas evangélicas, elas foram salvas, alcançadas pelo Evangelho nesse momento. E é também nesse momento da vida que o mundo, que a cultura vigente, que o tráfico de drogas, que a prostituição tentam alcançar as novas gerações. E é por isso, meus irmãos, que nós não fazemos cultinho. Não é isso, gente? Nós não fazemos cultinho. Nós não pegamos seus filhos e levamos eles lá para trás para que eles sejam engambelados enquanto você cultua. Não. Lá, em um espaço próprio para eles e em um espaço que vai melhorar, porque em breve, meus irmãos, quando nós tivermos aí em tempo de construção e vendo outras realidades, nós teremos o nosso espaço Kids. Amém, igreja? Todo equipado para elas. Porque, meus irmãos, eu não quero qualquer coisa. Eu não quero para os meus filhos qualquer coisa, nem você. Não é verdade? Então, hoje, dentro das nossas possibilidades, nós temos um espaço para elas que os irmãos construíram, louvado seja Deus por isso. Nós iremos melhorar esse espaço dentro em breve, entende? Mas nós temos uma visão de investimento. Essa visão não é minha, não. É do Senhor e dessa igreja.
Porque essa igreja é uma igreja visionária. É uma igreja visionária, missionária e missional. São questões diferentes. Então, meus irmãos, eu quero que nessa manhã você se alegre conosco. Essas irmãs estão aqui destruídas, destroçadas. As crianças, vai chegando de noite, é impressionante. Parece que a bateria se renova. Por que esse rapaz está aqui embaixo, meu Deus? Não tem pai não? Vem cá, sobe aqui, por favor, Daniel. Não tem pai não. Enfim, cadê o pai dessa criança? As crianças vão acendendo, a noite vai chegando, vão acendendo. E chegou um ponto ali, particularmente, eu estava aqui só de corpo. Né? Eu estive ontem no evento da Ordem, na volta, meus irmãos, trânsito terrível, tive que vir de trem, aí desci aqui em Santíssimo, vim direto, estava cheiroso que só ontem, né? Mesma roupa de 7 da manhã até 2 da manhã, não conta para ninguém não. Enfim, mas foi uma bênção, foi muito bom. Nossas crianças estavam alegres, nossos filhos estavam alegres. Ouviram a palavra, celebraram, comeram, dormiram, fizeram bagunça, porque igreja é lugar de criança. Nós iremos nessa manhã abençoar nossos filhos e filhas, porque como nos ensinam as Déboras, nós não geramos filhos para o inferno. Nossos filhos não foram gerados para o inferno. Eles foram gerados para povoar os céus. E enquanto o céu não chega, eles vão aprender conosco. Não é isso, Manu? A amar o Senhor, tudo que eu falo eu esqueci. A amar o Senhor, servir ao Senhor, porque nós, irmãos, estamos inspirando as próximas gerações. Amém, gente? Erga sua mãozinha para cá. Deus amado, obrigado por esse ministério com crianças. Estas irmãs que têm trabalhado de forma dedicada e valiosa. Eu peço que elas sejam abençoadas, supridas em tudo, sustentadas, e que o Senhor continue glorificando o teu nome através da vida delas. E em especial, junto com a tua igreja, Senhor, eu oro pelas nossas crianças. Essa gente linda, pessoas que nós amamos, esses seres que chegaram para nós para ressignificar a nossa história. Cada criança que chega em uma família, Senhor, traz a beleza do teu rosto. E Pai, nós como igreja nesse momento, com mãos estendidas, abençoamos nossos filhos e filhas, suplicando, Senhor, que sejam guardados, protegidos, abençoados, que não se afastem de Tua palavra, que não se afastem do Evangelho, ao contrário, que elas aprendam conosco a amar ao Senhor, servir ao Senhor e sejam discípulos bem melhores do que nós. Abençoe, ó Pai, este ministério com crianças em nossa igreja e que esse trabalho cresça para a glória do nome de Jesus, pois a tua igreja os abençoa e nós agradecemos ao Senhor por eles, em nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus diz amém e amém. Deus abençoe as crianças, as irmãs que trabalham nessa equipe, os irmãos também, uma rapaziada forte demais aí. Cadu fez a segurança ontem, meus irmãos. Fiquei tranquilão aqui porque o Cadu estava lá. Cadu, Lucas, Marcão estava com a gente aí também, coisa boa demais, só segurança, só gente, só cara brabo assim, foi muito bom. E só um lembrete, à noite nós temos celebração às 7h30 e também teremos um momento para nossas crianças, então não volte, ou melhor, não falte, olha só, Jesus Cristo, é o sono, irmãos. Não falte, esteja conosco, porque Deus continuará abençoando nossas crianças. Bom, eu quero muito refletir com você sobre a palavra do Senhor. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no último capítulo. Gênesis, capítulo 50. E nós leremos a partir do versículo 15. Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 15. Se a voz falhar um pouquinho, não repare, mas eu sei que você é muito carinhoso,
atencioso, intercessor, e você vai entender. A Bíblia diz assim, versículo 15: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos teus servos, a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Pai, teu nome é santo e a tua palavra é santa. Com pés descalços eu me coloco diante de ti, porque esse lugar é terra santa, Senhor. E eu quero, ó Pai, nessa manhã, junto com meus irmãos, derramar o meu coração em teu altar e refletir humildemente sobre a tua palavra. Que a tua palavra fale comigo, que a tua palavra fale com a tua igreja, que a tua palavra fale conosco. E que nós saiamos desse lugar impactados, dizendo: certamente adorei o Senhor, e certamente o Senhor falou ao meu coração. Que possamos cada um de nós dizer isso: adorei e ouvi a voz de Deus. Receba, Pai, a nossa gratidão nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Eu estou esperando, irmãos, após esses meses iniciais, obrigado, Samuel, Deus abençoe, do ano, eu quero futuramente propor à igreja que nós caminhemos em algumas séries de mensagens. Quero pensar sobre alguns personagens, sobre algumas temáticas, sobre alguns assuntos que são importantes para a minha vida e para a tua vida como igreja. E José é um destes. José é um dos personagens que mais me inspiram no Antigo Testamento. Como ideal de vida, como ideal de homem de Deus, como ideal de caráter, de perseverança, como caráter e modelo de alguém que soube enfrentar as diversas situações de sua existência sem em nenhum momento ter murmurado contra o Senhor, ter se afastado do Senhor. José foi o mesmo homem, tanto no cárcere, como na escravidão, como no palácio. Ele foi o mesmo homem, temente ao Senhor, reto aos olhos do Senhor, e por isso Deus o honrou em todos os dias de sua vida. Pretendo, dentro de algumas semanas, enfim, pensar com você um pouco sobre alguns capítulos da vida de José. Mas nessa manhã, como quem vislumbra de forma introdutória um personagem e principalmente o seu desfecho, porque o modo como alguém termina a sua caminhada, a sua trajetória, fala muito a seu respeito. Já disse aqui, repito nessa manhã, muitas pessoas, muitos personagens bíblicos, muitos de nós começam muito bem a sua caminhada, começam muito bem a sua trajetória, mas no meio do caminho se perdem.
No meio do caminho, parece que acontece um apagão, parece que há um curto-circuito, e no meio do caminho, algumas pessoas se perdem do propósito, se perdem do projeto, se perdem da vontade de Deus e do próprio Deus que revela a nós sua vontade. E aqui, quando eu olho para José junto com você, eu fico me perguntando qual tipo de gente nós temos nos tornado. Qual tipo de gente você quer ser, meu querido e minha querida, quando o Senhor te convocar para a eternidade, ou quando nós ouvirmos o som e os sons da volta de Jesus? Que tipo de gente nós seremos e que tipo de pessoas nós temos nos tornado? Porque, meus amados e minhas amadas, a vida é dinâmica, a vida é desafiadora, nem sempre viver é fácil. Todos nós enfrentamos desafios, todos nós nos deparamos com traições, todos nós nos deparamos com decepções, todos nós choramos, todos nós nos sentimos solitários. Existem dias que nos sentimos no cume da montanha, mas existem dias que nos sentimos no mais profundo vale. Existem momentos na vida que nos sentimos os amigos de Deus. Deus está comigo, Deus está me honrando. As muralhas estão caindo, os gigantes estão sendo derrotados, mas existem momentos também que nós nos sentimos como que solitários, nosso coração nos engana. Por isso que nós servimos a Deus além de nossos sentimentos. Não são os nossos sentimentos que norteiam a nossa relação com Deus. Nós não vivemos com Deus por sentimentos, nós vivemos com Deus pela fé. E José, meus irmãos, é um personagem que impacta a minha vida, sempre impactou, porque José, ele não se deixa abalar. E José é um homem, aqui um homem, mas quando ele começa a perceber a vontade do Senhor para a sua vida, porque Deus começa a lhe dar sonhos. Ontem eu estava na Ordem dos Pastores e ali vivemos um encontro potente, muito abençoado, uma manhã refletindo sobre a pregação, uma plenária lindíssima com o pastor Irlan Pereira de Azevedo, com quem tive a oportunidade de almoçar ontem. E ontem eu estive com um santo. Eu dizia aos meus amigos ontem, hoje eu almocei com um santo. Pastor Irlan, do alto de seus 87 anos, lúcido, inteligente, que homem inteligente. Ouvindo-o falar, eu dizia, Senhor, eu nem vou chegar a um terço do que esse homem sabe e é. Sabe, eu me lembro há 20 anos atrás, eu falei isso com vocês aqui, eu acho, lá no seminário ainda, há 20 anos atrás, 22 anos atrás, ele dizia, cuidado com o velhinho, cuidado com os velhinhos, porque seminarista tem essa mania de achar que sabe tudo, que pode tudo, aquela prepotência teológica inicial. Por isso que eu digo, se um dia fui seminarista, eu não lembro, que apaguei isso da minha memória. E ele dizia, cuidado com os velhinhos. Passaram-se 22 anos, eu pude ouvi-lo ontem de novo, e sabe aquela coisa, você ouve alguém pregar e você fica assim, ó, sabe, enxugando o rosto, assim, não posso chorar não, porque, que coisa linda. Manhã potente, meus irmãos. Ontem, uma manhã fantástica que experimentamos ali juntos, como Ordem dos Pastores. E eu posso dizer aos irmãos, ontem, refletindo sobre pregação, eu estive com um santo. Fui muito abençoado. E agora aqui, refletindo com você sobre a vida de José, eu me sinto impactado e inspirado. Por quê? Porque estamos diante da história de um homem que, em certos momentos, teve tudo para se afastar do Senhor. E no ponto inicial de sua trajetória, Deus lhe dá sonhos. Ontem, na ordem, como dizia, falamos sobre sonhos. Eu disse aos pastores, vamos sonhar juntos. Nós temos um planejamento estratégico para os próximos anos. Nós temos uma missão, temos uma visão, temos nossos valores.
Nós temos uma realidade a construir no campo carioca para abençoar os pastores, pastoras e os líderes. Sonhos. Quando alguém para de sonhar, é um sintoma de que esse alguém está morrendo emocionalmente, morrendo existencialmente, porque o sonho é o combustível da alma. Alguém que está vivo sonha. E meus irmãos, desde a minha meninice, eu aprendi com José a ser um sonhador incorrigível. Em certo momento de minha trajetória, quando os sonhos começaram a ficar escassos, eu falei: Senhor, socorre-me. Senhor, aviva a tua obra na minha vida, porque, meus irmãos, nós, como servos e servas do Senhor, precisamos ter um coração povoado de sonhos, porque o nosso Deus é um Deus visionário, o nosso Deus é um Deus sonhador. A criação manifesta essa mente criativa, produtiva de Deus. E Deus chama José muito menino ainda, ele não entendia. Assim como todos nós que somos chamados, não entendemos a totalidade da obra de Deus no momento que Ele nos chama. Um dia eu entendi o chamado do Senhor, e para mim foi indiscutível, porque o chamado ele é eterno. É antes do ventre de minha mãe, antes do ventre de sua mãe. Mas o chamado também toca a alma daquele que é vocacionado, ele é interior, mas há também um momento que o chamado é consolidado, confirmado pela igreja. E quando eu entendi a minha vocação, o meu chamado, eu não sabia o que Deus tinha para mim, mas eu sabia que havia algo da parte de Deus para eu viver. E hoje, eu não sei ainda tudo que Deus tem a realizar, mas eu estou pronto, eu estou aberto, eu estou dependente para que o Senhor faça através da minha vida e na minha vida o que Ele quiser. Que você seja assim, que você esteja assim, disponível nas mãos do Senhor. José um dia entendeu, teve um sonho, e aquele sonho apontava para o seu futuro, um lugar de proeminência, um lugar de governo que o Senhor o colocaria em um futuro distante. José conta esse sonho para seus irmãos, José conta esse sonho, ele chega até seu pai, e esse sonho é o estopim para um ciclo de inveja, de torturas, de traições. Não entrarei nesse aspecto hoje, porque quero guardar para um outro momento de reflexão bíblica. Nós sabemos, irmãos, os contornos gerais da vida desse José que está aqui em final de carreira, governador do Egito, faraó, e agora abaixo dele José. O único no Egito que estava acima de José era faraó. Porque José manifestou uma sabedoria, uma inteligência, uma liderança tremenda. Mas essa obra de Deus na vida de José não aconteceu do dia para a noite. Processo. Deus é Deus de processos. E nós somos imediatistas. Ainda mais nós que estamos tão tocados e atravessados e afetados pela pós-modernidade. Quem aqui hoje, se fizéssemos uma pesquisa, veríamos que a maioria hoje não gasta tempo fazendo uma massa de pizza e montando a pizza em casa e assando a pizza. Nós pegamos o telefone e através de um aplicativo nós temos uma bela pizza em alguns minutos. Assim também refeições. Tudo que você pensar hoje é entregue em casa rapidamente. E nós temos também os alimentos que já vêm pré-cozidos, é só aquecer no micro-ondas, bênção de Deus, e alguém vai até pensar, no céu tem que ter micro-ondas, pastor. É rápido, pá! Miojo, sabe? Nós somos uma geração muito semelhante ao miojo. Ferve a água, bota lá aquela massa, 3 minutinhos, está pronto o macarrão, e assim, parece fácil, mas até o meu miojo é horrível. Então, a cozinha eu não consigo nada, é terrível. Enfim. E nós somos imediatistas, só que Deus não é imediatista, irmão. Deus não é imediatista, Deus não tem isso aqui no pulso, ó. Deus não tem relógio. Deus não está sujeito ao tempo, Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor da eternidade.
E Deus então chama José, José é traído por seus irmãos, José é vendido como escravo, porque na verdade a intenção inicial era matá-lo, Deus o livra da morte, ele é vendido como escravo, ele passa por situações, ele passa por escravidão, passa pelo cárcere, passa na casa de Potifar, é tentado, fica balançado, tanto é que ele sai correndo, porque com tentação não se brinca. Com pecado não se brinca. Todo mundo que brinca com tentação e pecado amanhece com problemas. Assim Sansão nos mostrou. E José sai correndo, é acusado injustamente, mais uma vez preso, Deus o honra. Tempos depois lembram-se dele, até que ele chega a Faraó, e ele então é instrumento nas mãos de Yahvé para a preservação da vida em um período de grande fome que viria sobre o mundo conhecido naquela época. Em anos de fartura, José organiza reservas para que nos anos de escassez o Egito tenha mantimento para si e tenha mantimento para vender para as nações. O enriquecimento do Egito através da vida de José e a manutenção do Egito através da vida de José. Pois bem, meus irmãos, José é chamado por Deus para uma grande obra, mas entre o chamado e a execução do trabalho há um interregno, há um hiato, há um intervalo no qual José passa por todas e muitas experiências. A maioria delas doídas, dolorosas, porque, meus irmãos e minhas irmãs, alguém disse, eu concordo, que para que você desfrute de um belo, de um gostoso suco de laranjas, a laranja tem que ser espremida. E não dá, meus irmãos, para vivermos plenamente aquilo que o Senhor tem para nós, sem que antes passemos pela sua academia, pela sua faculdade, pelo seu preparo. Pois bem, pintando todo esse quadro, esse pano de fundo, chegamos nos momentos finais de José. Por quê? Jacó, seu pai, morre. José já havia recebido no Egito seu pai, seus irmãos, toda aquela estrutura de reencontro, coisa linda, reencontros emocionantes. Eu gosto muito dos reencontros que a Bíblia conta para nós. E José então recebe seu pai, recebe seus irmãos, só que Jacó morre. Morre no Egito. E os irmãos de José, porque eles eram acusados por sua consciência, eles sabiam o que tinham feito. Todos aqueles que um dia intentam o mal contra nós, eles sabem o que fizeram conosco. É por isso que a igreja é uma comunidade do perdão, porque o perdão é uma via de mão dupla. Nós temos que dar perdão, receber perdão, mas há um exercício muito necessário, que é o exercício de nós nos perdoarmos. Porque geralmente pessoas que não lidam bem com o perdão é porque também têm dificuldade de se perdoarem. Conheci pessoas tocadas pela culpa, e uma culpa antiga, Deus já lhes havia perdoado, mas elas não se perdoavam. Os irmãos de José carregavam no coração uma culpa. Nós sabemos o que fizemos com ele, nós só não o matamos porque o nosso primogênito não deixou. Mas ele foi vendido, e como diz o português popular, José comeu o pão que o diabo amassou. E a culpa foi nossa. E eles pensaram, porque geralmente quem faz mal ao próximo, julga o próximo a partir de si mesmo, é projeção. Quem faz mal ao próximo, julga o próximo a partir de si mesmo, projeta suas mazelas no outro. José vai nos matar. E mais uma vez, porque parece que esses irmãos não aprendem, eles dão as mãos à mentira, constroem uma mentira e dizem, vamos falar com José, que o nosso pai, antes de morrer, ordenou que ele cuidasse de nós e perdoasse o nosso pecado. E José só ouvindo, porque José conhecia seus irmãos. Chega um tempo na vida, irmãos, que carinhos não nos enganam mais, que elogios não nos enganam mais, que sorrisos amarelos não engambelam mais o nosso coração.
Dietrich Bonhoeffer disse, eu concordo, que a decepção ela é parte constituinte das inter-relações, porque as inter-relações se dão no campo do humano. Você é humano, você vai falhar, eu sou humano, eu vou falhar. Estou há 2 meses com os irmãos, completados na última sexta-feira, agradeci a Deus por esses 2 meses, passando muito rápido. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E 2 meses, é um tempo muito tenro, mas daqui a pouco você, meu querido, talvez tenha decepções comigo, porque eu sou humano, eu sou um pecador miserável, carente da graça de Deus, eu sou imperfeito, limitado. E muito menor do que os pastores, todos eles que passaram aqui antes de mim. As decepções, elas fazem parte das inter-relações. E José sabia disso, José conhecia seus irmãos, e José os ouvindo, José começou a chorar. Enquanto eles falavam com José, sabe, eu fico imaginando as motivações do choro de José. Vocês não aprenderam nada, vocês não me conhecem ainda, vocês não conhecem o Senhor, o Deus de nossos pais, vocês não se arrependeram, vocês não mudaram. Tem gente que parece que nunca muda, gente que está há tantos anos na igreja e nunca muda. Às vezes eu fico assustado comigo mesmo, Senhor, quando eu vou mudar? Quando eu vou ser uma pessoa melhor? Porque um evangelho, uma fé que é confessada e não nos torna pessoas melhores, essa fé está falida. O evangelho, meus irmãos, precisa nos transformar em pessoas melhores. Dentro da igreja, dentro de casa, dentro do trabalho, na sociedade onde estamos inseridos, pessoas melhores. O evangelho não pode nos tornar pessoas egoístas, mesquinhas, agressivas, bélicas, maledicentes. O evangelho precisa nos tornar pessoas melhores. E José, ouvindo seus irmãos chorando, vocês não me conhecem ainda. Eu não lhes fiz mal quando pude. E eu podia, porque eu era e eu sou o governador do Egito, porque lhes faria mal agora. E nesse novo momento, José chorando e ouvindo as histórias de seus irmãos, eles dizem, seremos seus servos, seus escravos. E aí José, para mim, ele se torna uma das personalidades mais lindas da Bíblia. Que a partir do verso 19 ele diz, não temais. Acaso eu estou no lugar de Deus? O que eu e você precisamos levar para casa enquanto refletimos sobre José? A primeira questão é que Deus nos ensina a sonhar. E os sonhos que Deus planta em nossos corações têm a ver com o projeto que Ele tem para nossas vidas. Deus colocou planos, sonhos em teu coração. E talvez hoje, nessa manhã, eu fale com pessoas que abriram mão daquilo que um dia Deus colocou em seus corações. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Deus não desperdiça recursos conosco. Se você tem potencialidades, se você recebeu capacidades de Deus, se Deus colocou em teu coração aspirações, persiga tais realidades, porque Deus quer usar a tua vida. Deus levantou José no meio da sua geração para resgatar a sua geração. E Deus quer nos usar, a mim e a você, para abençoar a nossa geração. Então, meu querido e minha querida, não deixe que esses projetos, esses sonhos de Deus morram dentro de você. Volte a sonhar hoje. A minha oração é que o Espírito Santo, esse ruar, esse sopro, esse fôlego de Deus sopre hoje no teu coração, para que aquela brasa que está quase se apagando, ela seja de novo acesa e fique incandescente para a glória do Senhor. José nos ensina também, segunda verdade, Deus é um Deus de processos. Talvez você esteja vivendo momentos
que a única frase possível e plausível é: eu não estou entendendo nada. Eu vivi situações em minha vida, aliás, vez por outra eu vivo situações em minha vida que eu digo: Senhor, eu não estou entendendo nada. O que está vendo? Eu me lembro de um desenho antigo, japonês, que em certas cenas aparecia um gênio da lâmpada, gordinho, que gostava de almôndegas, e vez por outra do desenho aparecia e perguntava: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aquele gênio passava o desenho todo perdido, não sabia o que estava acontecendo. O desenho é antigo, os mais novos não vão lembrar. E às vezes, na verdade, muitas vezes, eu me sinto assim: Senhor, o que está acontecendo? Eu queria que você entendesse nessa manhã que você não foi salvo para entender, você foi salvo para crer. Você foi chamado para andar com Deus pela fé. O justo viverá da sua fé. E fé, nesse contexto, é certeza, é confiança na fidelidade de Deus. A etimologia da palavra aqui aponta para fidelidade. Fé que é muito mais do que crença. Fé que é confiança no caráter de um Deus que não falha, do caráter de um Deus que é fiel e que não pode mentir. Um Deus que honra o seu nome, a sua palavra. Talvez você, meu amado, minha amada, esteja atravessando um processo na tua vida que você não está entendendo. José é o mestre dos processos. Quantos processos ele passou em sua trajetória até se tornar o homem que Deus queria que ele fosse. Nós estamos em construção. Amém, igreja? Nós estamos em constante reforma. Se Deus está te conduzindo nesse tempo a atravessar um processo que você não está entendendo, descanse, ouça. Descanse, dependa, confie. Vai passar. Amém? Descanse, dependa, confie. Por quê? Porque vai passar. Você pode me ajudar nessa manhã? Você vai dar uma olhadinha para o lado e falar assim: duas coisas para o teu irmão. Eu não gosto de fazer isso, não, eu vou fazer hoje. Ó, irmão, acorda, não dorme não. E outra coisa, vai passar. Me ajuda aí, fala com o teu irmão isso. Acorda, queridão. E vai passar. Descanse, dependa, confie, porque vai passar. Porque Deus é um Deus de processos. A terceira verdade que José nos ensina é que a nossa caminhada com Deus, e no nosso caso, o Evangelho de Jesus, precisam nos transformar em pessoas melhores. Alguém que é salvo e foi salvo pela graça mediante a fé, foi regenerado, foi transformado. Pastor Irlan ontem ele contou muitas histórias, né? A pessoa que tem muitos cabelos brancos tem muitas histórias para contar. E eu no sermão ficava enxugando o rosto, e eu no almoço ficava segurando o choro, porque foi uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ele contou a história de um homem, de um pastor, que um dia do púlpito contou para a igreja a história do dia que ele fez um piquenique com a sua família, e teve um tempo de qualidade com a sua família. E foi um momento muito bom para ele, para a esposa, para os filhos, o dia que ele separou para fazer um piquenique com a sua família. E no banco, é por isso que é perigoso pregar quando a esposa está presente, os filhos. Em um dos bancos estavam a esposa e um dos filhos. E o filho catucou a mãe assim e falou: mãe, esse negócio que o papai está falando, quando foi esse piquenique? Eu não fui, não. Eu não lembro desse piquenique, não. E a mãe, né, a mulher sábia, fica quieto, menino, fica quieto. Depois a gente conversa. Porque aquele pastor, aquele pai, era uma bênção na igreja, mas em casa era um cara complicado. Levava as dores do ministério para casa.
esquecia que a sua família é seu primeiro ministério. Meus irmãos, a nossa caminhada com Deus, a nossa experiência com Jesus precisa nos tornar pessoas melhores. E o melhor lugar para tirarmos a prova dos 9 é na nossa casa. Porque em casa não temos máscaras. Né? A partir das nossas relações familiares, profissionais, nossas relações sociais, nós precisamos entender isso a partir da vida de José. E caminhando para o fim, uma quarta verdade que José nos ensina é que ele entendeu a dinâmica da soberania de Deus. Ele fala: acaso estou eu em lugar de Deus? E o versículo 20: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Confie na soberania de Deus. Essa é a quarta verdade que José nos ensina. Confie na soberania de Deus. Deus está no controle da tua história. Deus não perdeu o controle da tua vida. Cada passo, cada direção, se você é um homem, uma mulher que busca a vontade de Deus, Deus está guiando a tua vida. Confie no Senhor, descanse no Senhor. Mas, pastor, eu vivi situações de perda, de humilhação, de decepção, traições. Eu trago no meu corpo cicatrizes, trago na minha alma cicatrizes mais profundas. É por isso que um dos nomes do nosso Deus é Jeová Rafá, aquele que nos cura, aquele que nos sara. E quando você pensa em Deus como Jeová Rafá, é aquele que nos cura desde as profundezas, nos cura profundamente. Na presença dele, as feridas são fechadas. E aquelas que ainda estão abertas, nós precisamos permitir que ele cure as nossas feridas. Porque, irmãos, fazendo um link com as palavras de Paulo, o apóstolo, em Romanos 8, 28, nós podemos perceber. Eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia nessa manhã em Romanos 8, 28. Abra a sua Bíblia. O texto também será projetado. Romanos 8. O que o texto diz? Você vai levar esse texto para a tua casa. Romanos capítulo 8, versículo 28. O que a palavra de Deus nos diz? Está projetado. Podemos ler juntos, em forte voz? Podemos ler? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Esse texto nos ensina, meus irmãos, que Deus tem o poder de transformar até mesmo, eu diria principalmente, aquelas situações contrárias que nos causam dor, em benefícios para nós. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Se olhássemos para o original, uma tradução mais fiel seria: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. A traição, Deus faz com que ela coopere para o nosso bem. A perda, Deus faz com que ela coopere para o nosso bem. O cárcere, Deus faz com que ele coopere para o nosso bem. A enfermidade, Deus faz com que ela coopere para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, confie na soberania de Deus. Confie na soberania de Deus, atuando na tua vida e atuando na vida daqueles que de alguma forma te causaram algum mal. José pergunta: acaso eu estou no lugar de Deus? Se alguém te fez mal,
A melhor coisa que você pode fazer por esse alguém é orar por ele ou por ela diariamente e nominalmente. Porque a amargura, em alguns momentos, irmãos, eu já tive experiências em minha vida que quando eu ouvia a voz de uma pessoa, meu estômago embrulhava. Eu ficava enojado. Pastor, senhor, sim. Eu sou mais pecador que você, não sabia disso. Eu falo todo culto isso. Sou um pecador miserável. Não poderia estar aqui. Uma ação soberana e louca de Deus em minha vida. Então o Senhor me chamou e disse: você precisa orar por esse alguém. Tá bom, Senhor. O Senhor abençoe aquela pessoa. Não. Volta. Eu tenho um filho de 9 anos que às vezes eu dou uma direção para ele e sabe o que ele faz? Às vezes com alguma coisa na mão ele... 9 anos. Sai marchando. Aí eu falo assim, eu respiro fundo e falo: volta. Volta. Pega o objeto. Põe devagar no lugar. Ele põe com muita ira, aquele bicão, pensa que é um homem já com 9 anos, põe no lugar. Eu falo: agora você vai andando devagar. Aí. E às vezes Deus age assim com a gente. Um processo não se encerra na nossa vida enquanto nós não superamos aquilo que precisamos superar. E eu dizia: Senhor, abençoa aquela pessoa. Eu dizia: não, volta. Aquela pessoa tem nome. Senhor, abençoa. Vou usar aqui o Cadu, que me protegeu ontem. Senhor, abençoa o Cadu. O nome saía entre os dentes. E com o tempo saía normalmente. Até que o Senhor limpava o coração. E quando menos percebi, gente, já não tenho mais mágoa. Já consigo falar o nome da pessoa sem amargura. Porque perdão não é sentimento, perdão é decisão. Perdão é postura de vida e perdão é um milagre. Porque às vezes para perdoar só no poder do Espírito Santo. José disse: eu sou Deus. Não sou. Eu não poderia fazer mal contra vocês. Entregue as pessoas que te feriram na mão de Deus. Porque enquanto você não entregá-las na mão de Deus, as abençoando, tá? Porque tem gente que fala assim: Senhor, estou te entregando nas tuas mãos a Luane. Pesa a mão sobre ela, Senhor. Porque ela me fez mal. Tipo de oração que Deus não ouve. Deus não acolhe. Abençoe, Senhor. Emil me fez mal, Senhor, abençoe o Emil. Que ele seja um homem de Deus, que ele se converta de verdade, que ele tenha um encontro com Jesus, que a sua vida glorifique o teu nome. Abençoe, libere a tua vida. E por fim, irmãos, o versículo 21 é lindíssimo, porque o texto fala assim, Gênesis 50, 21, fala assim: não temais, pois eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. A graça sempre transborda. A graça sempre transborda. Eu não vou sustentar só vocês. Eu vou sustentar as próximas gerações. Vocês podem viver tranquilos e podem morrer tranquilos, porque eu vou sustentar vocês e os seus filhos. A graça de Deus sobre nós, ela é soberba, ela é transbordante. E quando a igreja entender que nós somos a comunidade de uma graça transbordante, nós viveremos bem melhor. E aí o autor diz assim: José os consolou e lhes falou ao coração. Eu não sei quanto a você, mas como a nossa geração precisa de gente que seja instrumento de consolação. Como a nossa geração precisa de pessoas
que sejam instrumentos para que a voz de Deus seja ouvida. A minha oração nessa manhã é para que eu e você sejamos como José. E se você esquecer tudo, lembre-se, confie na soberania de Deus. Abençoe quem te maltratou e seja um instrumento de consolação. Tem gente que é agressiva, tem gente que é altiva, tem gente que é áspera, ríspida, porque foi tão machucada na vida. Tem gente que se comporta com tanta agressividade porque só recebeu na vida a agressividade. E aí, quando o Senhor nos chama para junto de si e nos cura, o Senhor nos dá uma visão que vai além das aparências, um discernimento que só aqueles que caminham com Deus desfrutam. Essa pessoa está assim, tão agressiva, tão alterada, mas meu Deus, a história dela é tão difícil. Tem gente que precisa de um abraço, tem gente que precisa de um acolhimento, tem gente que nunca foi amada pelo seu pai, gente que passou a vida toda esperando ouvir de seu pai: eu te amo, meu filho. Essa mentalidade que existia anos atrás: não, eu não vou ser carinhoso com meu filho, porque senão, sei lá. Todos os dias eu digo para os meus filhos que eu os amo, e que eles são importantes, e que eles são inteligentes. Porque, meus irmãos, já convivi com gente tão marcada, porque nunca ouviu do pai: eu te amo, nunca recebeu um abraço da mãe, e aí então eterniza ciclos de dor. José consolou o coração dos seus irmãos. Que você seja instrumento de consolação nesse tempo, que você discirna os corações, e que a palavra de Deus seja audível para essa geração através da sua vida. Nós iremos louvar o Senhor nesse momento. Depois eu quero orar com você, porque estamos encerrando esse culto.
José sempre foi um homem rendido ao Senhor, à sua vontade. Dá-nos um coração, Senhor, como o de José, para que sejamos pessoas melhores, para que nós entendamos que Tu és um Deus de processos, para que em meus processos confiemos em Ti. Dá-nos, Senhor, entender e descansar na Tua soberania. Nada foge ao Teu controle. Ensina-nos, Senhor, a ter um coração perdoador, generoso, amável, e que nós abençoemos aqueles que um dia nos causaram mal, porque o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Dá-nos, ó Pai, a bênção de nossa geração sermos instrumentos de consolação, e que através de nós a Tua palavra seja ouvida. Acolhemos hoje a Tua palavra e Te louvamos, permitindo que ela nos transforme. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Estamos caminhando para o fim desse culto. 11h30 exatamente, agora 11h31. Quero os convidar para voltar à noite, às 7h30. Deus já está preparando um momento muito especial para a nossa igreja hoje à noite. Crie expectativas. Volte, mas não volte sozinho. Traga pelo menos 2 convidados, um crente e um não crente. Porque se for crente e estiver procurando um lar espiritual, vai encontrar. Aqui estaremos de portas abertas e braços abertos para acolhê-lo. E se não for crente, vai ser salvo hoje pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Evangelho. Amém? Alguns avisos breves que temos para compartilhar. Um deles me traz muita alegria. A partir de março, nós daremos início à nossa classe de batismos, nosso curso para batismo. Então, se você ainda não procurou a irmã Delvânia, nossa irmã Delvânia, uma das secretárias de nossa igreja, procure Delvânia hoje. Ela está ansiosa. Isso, Delvânia, dá um tchauzinho assim. Delvânia está ansiosa para escrever seu nomezinho, para que você seja inserido nessa turma de batismo. E nós queremos e já estamos sonhando com um batismo marcante, especial para a nossa igreja nesse novo momento. E será uma festa, será uma celebração. Porque se no céu existe festa quando um pecador se arrepende, por que nós não faremos uma festa quando nós batizaremos alguns irmãos? Vamos celebrar, amém, gente? Glória a Deus por isso. Aleluia! Então não esteja orando. E se você ainda não passou pelas águas do batismo e quer passar, procure Delvânia hoje. Nós queremos conversar com você e nós em março daremos início a esse projeto. Quero pedir à diretoria estatutária da nossa igreja, aos nossos diáconos e à nossa ministra, irmã Gisele, que hoje à noite, após o culto, uma palavrinha de 5 minutos e 32 segundos. Só 5 minutos e 32 segundos. Preciso falar brevemente com vocês. Perdão, eu falei depois do culto, eu falei isso? É antes do culto, gente, por favor. Culto 7h30, 10 minutos antes, eu preciso de uma atenção desses irmãos. Diáconos, diretoria estatutária e nossa irmã Gisele. 10 minutos antes, rapidinho. Eu preciso construir algo com vocês e eu preciso ouvi-los. Deus abençoe os irmãos. Na adoração que estamos oferecendo ao Senhor, a minha esposa vem sempre para especial. O que eu fiz?
irmãos, é um aviso que eu havia esquecido. Aqueles que trouxeram ou que irão trazer doações para Petrópolis, procure a irmã Eliane, está lá atrás. Irmã Eliane, dá um tchauzinho assim, ó. Aquele casal muito lá, Jorginho e Eliane. Procure os dois lá, eles estão ali para atender a igreja, para servir ao Senhor enquanto servem a nossa comunidade. Deus abençoe os irmãos com a tua oração, gratidão. E nesta canção estamos encerrando esse culto. Ore comigo, Deus, leva teu povo em paz. Para aqueles que irão ensaiar, que seja um ensaio tremendo. Para aqueles que irão voltar para casa de imediato, guarda-nos, proteja-nos. E que logo mais voltemos com muita alegria em nossos corações. Receba o nosso amor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Vai em paz.